Seja bem-vindo, Fred. Em mais alguns instantes eu vou chamar aqui o Bruno, que é especialista na parte financeira, para começar a nossa live. Bem-vindo, Bruno. Eu já chamo você, tá? Fazendo os testes aqui. Oiê! Olá, Fabi, tudo bem? Tudo e com você? Peraí que eu tô arrumando aqui o meu, Não, eu também. Eu tirei o microfone. o meu É, pedestal aqui, porque ele fica descendo, fica subindo, fica. estava falando comigo, eu não estava te escutando porque eu estava com o microfone. Entendi. Aí você. Eu tô esperando, eu tô dando um tempinho pro pessoal entrar. Aí a gente inicia a live. Sejam todos bem-vindos. Ai, deixa eu só arrumar, ajustar esse pedestal aqui. Tava Sejam com um assim também. bem-vindos. Não, na verdade. Eu bati o pé aqui e eu não sei o que aconteceu. Acho que ficou frouxo o negocinho aqui. Mas vamos que vamos, né? Seja bem-vinda. É Malu, né? Missa, Vanessa. Gente, eu preciso arrumar esse pedestal. Espera só um pouquinho aí, senão vai cair tudo aqui. Espera aí, Bruno. Vê se agora vai ficar. Acho que agora sim. Agora ajeitou. Sejam bem-vindos, pessoal. Se vocês puderem mandar uns coraçõezinhos para a gente saber que vocês estão conseguindo nos ver e nos ouvir, eu agradeço. É importante para nós, né? Seja Também vai bem-vindo, mostrar a Manu. relevância. Sim, quem tiver aí, se puder, tem uma setinha aí do lado, se puder compartilhar com outras pessoas, porque esse assunto é um assunto super interessante e é algo que vem aí agregando, né, na nossa vida como um todo e vai ser algo que vai ser primordial daqui para frente, né? Principalmente com essas mudanças que nós estamos tendo aí diariamente no mercado. Então, se você puder, tem uma setinha do lado, puder compartilhar, eu já vou compartilhar com algumas pessoas aqui também, Eu já estou compartilhando. para que essas pessoas participem conosco aqui na live. Bruno, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí do seu trabalho, falasse também um pouquinho aí depois do teu profissional, da sua consultoria. Bom, eu sou o Bruno, né? Bruno Vinícius. Empreendo há mais ou menos um ano e meio. É, fielmente, né? Mas tenho empreendimentos há mais de 4 anos e estou nesse processo de desenvolvimento pessoal, na questão de desenvolvimento pessoal desde a faculdade, né? Sempre gostei dessa pegada de desenvolvimento pessoal, parti para essa área. Hoje atuo como coach financeiro, tenho bastante experiência na questão de recuperação de valores, na questão de como fazer uma alavancagem, né? E parto para consultoria empresarial. Tenho uma consultoria também há um ano, na qual eu ajudo empreendedores e ajudo empresas
a melhorarem todos os aspectos comportamentais dentro da empresa, né? Não trabalho só com comportamento, trabalho com questão de marketing, questão de finanças, questão de gestão de pessoas e também a principal questão, que é a questão de administração da empresa, né? Mas hoje, como o convite é para falar de finanças, a minha maior especialidade também é finanças, né? A questão de alavancagem e estruturação financeira, porque eu vi a necessidade através dos meus cases, através da minha vida, primeiramente, que eu tinha muita dificuldade, comecei a estruturar a minha vida, comecei a ver que era um negócio bacana. Então, finanças acabou sendo o meu hall de entrada para qualquer empreendimento. Pessoal que está chegando agora, seja bem-vindo. Para quem não conhece o Bruno, ele está se apresentando e está falando um pouquinho aí da trajetória de vida dele. Eu vou me apresentar também, para quem não me conhece. Meu nome é Fabiana, sou psicóloga e especialista em comportamento e carreira. Então, dentro desse processo, eu e o Bruno resolveu, né, Bruno, falar um pouquinho aí de algo que se complementa dentro de quem também está buscando uma transição de carreira ou quem deseja fazer aí ter uma segunda fonte de renda ou estou querendo empreender. Então, o primeiro passo, o primeiro movimento que precisa iniciar é o planejamento financeiro. Então, quem trabalha, quem já está, né, aí na ativa, é primordial que comece a pensar dentro desse processo. Por isso que nós trouxemos hoje, né, como foco, justamente esse tema que é o como se planejar, o que eu tenho que fazer para que você consiga mudar um pouco aí aquela questão de achar que para fazer uma transição de carreira é só avaliar, entender se eu sei ou não, se eu tenho habilidade ou não nessa área, e aí eu estudo, faço um curso ou busco, né, algum tipo de conhecimento técnico e aí vou para essa área. E na verdade não é assim que funciona. A gente precisa, né, é um conjunto, é um complemento e a gente precisa de fato começar mostrando que o primeiro passo a ser dado é óbvio que a gente precisa se conhecer em primeiro lugar, saber quais são as nossas, né, as nossas habilidades, as nossas competências, o que eu sei e o que eu não sei fazer, para depois a gente entrar com essa situação de vou fazer o planejamento financeiro, porque é a segunda etapa do processo para quem quer fazer uma transição de carreira, né, Bruno? Agora a live é sua. Eu tenho algumas perguntas para você, mas eu vou esperar você falar um pouquinho sobre esse assunto e aí eu ingresso com as perguntas. E o pessoal que estiver aí na live, se quiser interagir com a gente, quiser fazer perguntas para a gente conseguir, né, interagir, entender o que é que vocês pensam sobre carreira, qual é a perspectiva de vocês, né? O que eu quero a curto, médio e longo prazo, quais são, né, as minhas ambições, eu estou me planejando, eu não estou. Então, deixa a sua perguntinha aí para a gente poder responder. Assim, para começar, né? Já vamos falar dessa questão de carreira, eu tive 2 etapas que eu fiz um planejamento, né? Um planejamento e acabei entrando na carreira, né? Na questão de evolução. Primeiro, terminando a faculdade, eu conheci o coaching, mas eu falei, não vou fazer o processo de coaching agora, e fui partir para o MBA, né? Até então, hoje eu sou especialista em gestão estratégica de pessoas, então essa questão de, vamos fazer aquele trabalho, vamos evoluir, e você faz um pré-planejamento. Eu fiz essa questão desse pré-planejamento e acabei entendendo que as coisas não funcionam assim, né? Isso não estava nem programado para live, isso aqui não estava nem veio agora na minha cabeça. Essa questão, né? Quando nós vamos fazer essa transição de carreira, nós estamos preparados realmente para fazer essa transição? Seja bem-vindo, Lázaro, grande amigo. A Thaís também entrou aí, sejam bem-vindos. A live é da Fabi, né? Mas nós estamos tocando o barco aí. Sejam bem-vindos. Essa questão, né, de transição de carreira. Cara, quando eu fiz essa transição, foi droga, porque não tinha uma preparação, né? Eu entrei no MBA, não trabalhando na profissão,
Então você parava e falava assim, cara, sem um planejamento, você não tem uma estrutura, como que você vai conseguir fazer essa transição de carreira? Então, sem esse pré-planejamento, sem essa questão de como se planejar para realmente sair da zona de conforto, né? Não tinha. Então, eu acabei procrastinando muito tempo essa questão de troca de carreira, troca de. Até que um dia eu comecei a pensar como fazer essas questões. Foi quando eu resolvi empreender. Mas, na verdade, também foi uma questão de troca de carreira. Eu queria ingressar no banco, queria ser bancário, mas para conseguir grana para empreender. Né? Então, dentro do processo, eu falei assim, tá na hora de encurtar. Mais para frente, nós vamos falar disso. Mas eu encurtei o meu processo, meu planejamento, e já parti para a área de execução dele. Né? Então, meu planejamento pessoal foi um pouquinho diferente. Claro que eu tinha dinheiro em caixa, que eu tinha dinheiro para fazer essas coisas. Então, como eu encurtei esse caminho, o caminho de empreender foi bem mais difícil, né? Porque eu tinha um planejamento para fazer a carreira e acabei fazendo um outro caminho de transição. Mas, enfim, quando nós falamos de planejamento, falamos assim, vamos fazer um planejamento. A primeira coisa que vem na cabeça de qualquer pessoa é negócio de empresa. E não é, né? A empresa tem o seu papel de planejamento, tem a sua questão de planejamento estratégico, só que nós, como pessoas físicas, nós devemos fazer esse papel, né? Porque isso vai nos mostrar o que nós queremos fazer, o que nós temos de ambição e o que nós buscamos. Né? Então, dentro do planejamento, como tem que ter um planejamento em carreira, tem que ter um planejamento pessoal, um planejamento financeiro, um planejamento familiar, tudo isso vai ajudar e vai agregar qualquer processo de desenvolvimento. Né? Vocês vão escutar bastante eu falar processo de desenvolvimento por conta do procedimento do coaching, mas é porque a gente faz muito essas questões, né? Essa semana eu comecei a atender, hoje eu comecei a atender uma pessoa e ela falava dessa questão, né? Bruno, eu não consigo me planejar. Não consigo me planejar financeiramente, não consigo ver a luz no fim do túnel do meu dinheiro. E quantas pessoas dentro da nossa vida, dentro do nosso ambiente, convivem com esses problemas, né? Eu tinha esse problema até 4 anos atrás, que eu não sabia para onde ia meu dinheiro. Chegava o dinheiro do meu pagamento, no mesmo dia sumia. E aquilo me deixava louco, porque você trabalha o mês inteiro e você não vai ver R$1 do seu dinheiro. Né? Então eu comecei a escrever. Né? Eu comecei a anotar tudo que eu fazia. Foi quando eu comecei a entender um pouquinho de investimento, comecei a entender um pouquinho de planejamento estratégico. Foi quando eu comecei, já formado, né? Eu comecei a colocar em prática aquilo que eu tinha visto na faculdade de administração. E aquilo começou a ajudar a entender. Então, a visão que nós temos de planejamento, eu consegui trazer para a minha vida. E isso tem uma empresa que é muito reconhecida no mercado, que ela faz isso só para pessoa física. Então, eu comecei a entender, comecei a buscar recursos para entender as questões do planejamento financeiro pessoal. Né? Engraçado, né, Bruno, que dentro desse processo tem uma questão que nós falamos muito, que é a questão do emocional. O emocional, ele está diretamente ligado à tua parte financeira. Se você não tem o teu emocional ali, né, equilibrado, ou se você não consegue entender quais emoções e sentimentos você evidencia, você começa a fazer diversas coisas porque você quer trazer algum tipo como se fosse uma cura, né? Eu preciso, de uma certa maneira, curar isso que eu estou sentindo. Então, eu vou comer um pouco mais, ou eu vou comprar um pouco mais, ou eu vou fazer coisas a mais do que eu deveria fazer. E o processo, quando a gente fala sobre essa questão de etapa de desenvolvimento pessoal, essa questão do ser e do ter é muito importante. Antes de você ter algo, você precisa saber quem você é, ou seja, precisa ser algo, né? Então, como é que eu estou, quem eu sou, para onde eu quero ir, fazer plano de curto, médio e longo prazo. O plano vai mudar no meio do caminho, igual eu ouvi, né, diversos, e ainda tenho recebido muitas queixas dentro do consultório sobre as questões, eu não sei como vai ser o meu dia de amanhã.
né? Então é por isso que a gente tem um número muito grande de pessoas aí com ansiedade, estão com depressão e estão desenvolvendo diversos sintomas, né, e transtornos, porque não se conhece, né? O problema aconteceu, vamos colocar um exemplo agora, a pandemia. Cara, eu larguei tudo para empreender na pandemia. Não foi bem na pandemia, mas a minha empresa cresceu na pandemia. Ela ganhou corpo na pandemia. Por conta disso, eu tinha um planejamento, não estava tão estruturado. Se tivesse mais estruturado, eu teria ganhado bem mais, né? Mas foi aonde que eu falei para as pessoas que me circulavam. É agora que eu cresço. Por quê? Porque todo mundo entrou com problema financeiro na pandemia. E é o desconforto, né? Ou seja, tenha conforto no desconforto. Porque é natural o ser humano, e o nosso cérebro é uma coisa que eu falo muito, que é natural o nosso cérebro se acostumar com isso, porque a gente não gosta de gastar energia. O nosso cérebro já é programado para que você não gaste energia. Isso tudo é com base científica, dados científicos. Então, a gente traz isso lá dos nossos primórdios, que eles guardavam energia para o momento certo, para a hora certa, de ir, né, para caça, de trazer o seu alimento como sobrevivência. Então, o nosso cérebro geralmente é reprogramado desde os nossos primórdios a fazer isso, a não economizar. Ou seja, você tem que viver para sobreviver. Ou seja, meio de sobrevivência. Você entende e vê o dinheiro como uma coisa muitas vezes ruim. Acaba virando um ciclo, né? Que assim, tem bastante crença limitante, bastante. Isso a gente já entra naquelas questões, né? Meu pai fala para mim que dinheiro é sujo. Por que dinheiro é sujo? Né? Eu sei que dinheiro é sujo porque eu toco nele, porque ele tá no chão, ou porque... mas tirando isso, ele não é sujo, né? Dinheiro é uma forma da gente ter os nossos confortos, né? Ter as outras questões. Nós precisamos de dinheiro não para sobreviver, mas para ter um conforto de vida, né? Então, as questões, quando impostas por pessoas, as pessoas falam, você não vai ter dinheiro porque dinheiro, quem tem dinheiro é ladrão, por exemplo. Você vê aquelas pessoas que têm bastante crença limitante em relação a essas questões, ou pessoas que têm essa tendência de falar assim, eu não tenho dinheiro, eu não sei o que eu vou fazer com dinheiro, putz, né? Tem crenças limitantes de todos os tipos. Tem pessoas que ganham muito bem, mas que não sabem lidar com dinheiro. Pessoas que ganham muito mal, que não sabem lidar com dinheiro e acabam entrando numa bola de neve. Peguei um caso hoje, que a pessoa ela vai entrar no processo de coaching por conta disso, dessa questão que ela não sabe lidar com a questão do dinheiro. Ela está com dívidas e dívidas e dívidas e ela não sabe lidar com essa questão. Então, o que nós vamos fazer? Criar uma estratégia para ela sair desse negócio, né? Então, o que acontece? As pessoas elas entram em tantas dívidas por achar que amanhã eu sobrevivo, amanhã eu vou correr atrás, e muitas vezes acontece essas questões porque pai, mãe, eles ensinaram isso, então nós carregamos de berço, né? Uma crença limitante que eu tinha é que eu preciso ganhar um teto de estabilidade, e não é. Né? Eu posso ganhar mais. Eu coloquei como meta esse ano de ganhar 5 dígitos. E você pode fazer o que você gosta, né? Você pode ganhar o dinheiro de uma forma, né, que você vislumbre isso fazendo o que você de fato gosta. Por isso a importância de você se conhecer, saber o que você sabe, o que você não sabe fazer, quais são, né, aquelas situações que a gente também usa uma avaliação SWOT com um processo pessoal, qual é os seus pontos fracos e os fortes, como é que você entende o processo de carreira na sua vida, por que a estabilidade para você é tão confortável? Visto que agora na pandemia a gente percebeu a quantidade de pessoas que estão perdendo aí, né, os seus empregos, a quantidade de pessoas que precisam se reinventar nesse novo mercado, não sabe o que vai fazer e por onde começar. Teve o histórico aí da Ford e aí estamos tendo aí o Banco do Brasil que está fechando diversas agências. E aí, agora no piscar no piscar de olhos, a pessoa vai ter que fazer alguma coisa, né? Ou seja, o desconforto acaba que gerando aí uma situação em que a pessoa vai ter que correr atrás.
uma coisa que o nosso mentor fala, né? Eu coloco ele como mentor, mas eu não tive contato pessoal com ele ainda, mas eu acho que ele é um cara ideal para isso, né? Ele fala muito que não existe estabilidade. Em todos os livros que eu li, em todos os documentos que eu li, realmente não existe estabilidade. Porque eu posso ser concursado ganhando 50 mil reais e eu não vou saber lidar com o dinheiro. Eu posso ser vamos usar não desmerecendo a profissão, mas vamos usar uma profissão que ganha menos, um gari, que ganha um salário mínimo. Ele sabe lidar mais com dinheiro que uma pessoa que ganha 60 mil. Então, essas questões que nós colocamos como equilíbrio não existe. Né? Tem casos de pessoas que ganham 1 milhão de reais por mês e não sabem lidar com dinheiro. Tem casos comprovados. Tem casos de pessoas que com 100 reais fizeram milhões. Então, qual que é o problema? Aqui, quando nós temos a mentalidade despreparada ou quando a nossa mentalidade não está focada no que é realmente importante para nós, acabamos não executando. Hoje eu sou feliz fazendo o que eu gosto e faço. Né? Meu trabalho, eu sou apaixonado por ele. Então, porque eu vejo as questões de desenvolvimento das pessoas, das empresas. Quando eu fundei a consultoria, a ideia era fazer com que a cidade onde eu moro prosperasse. Né? E você vê resultados através da empresa, você acaba ficando feliz, você ganha dinheiro e pronto. Né? Pessoal que está chegando agora, sejam todos bem-vindos. O tema da nossa live hoje é planejamento financeiro dentro do processo aí de carreira e profissão. Como é que você pode fazer um planejamento? Se vocês tiverem perguntas, mandem aqui para a gente. Se vocês estiverem ouvindo, manda os coraçõezinhos aqui para a gente saber que vocês estão conseguindo nos ouvir, por gentileza. Cris, seja bem-vinda. Rai, seja bem-vinda. Bruno, Cavalieri, Vera, Aline, sejam todos bem-vindos. Eu não consigo ver Bueno. Meu cardápio também, seja muito bem-vindo. Marcelo, seja bem-vindo. Pessoal, mande perguntas aqui para a gente, para que a gente consiga entender quais são as dúvidas que vocês trazem, porque uma dúvida de uma pessoa pode ser das demais, e isso é algo que pode parecer, às vezes, por nossa parte, bobo, e que não é. Então, se vocês tiverem perguntas, falem aí com a gente, interajam para que a gente consiga aí ajudar e falar um pouco mais dentro daquilo que vocês querem ouvir. É importante, né, saber aquilo que o pessoal está absorvendo, né? Eu gosto muito da interação, eu gosto muito de responder as perguntas quando estou em live, porque sempre agrega bem mais, né? Quando a gente fala de planejamento financeiro, principalmente nessa questão de como eu vou usar, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, usando o exemplo da pandemia, você vê a quantidade de pessoas. Eu vou usar muito exemplo de empresa porque eu convivo com isso, mas nós podemos trazer muito para o pessoal, né? De quantas pessoas quebraram na pandemia, quantas empresas, por conta disso, né? Quantas pessoas se reinventaram, porque não tinha um planejamento estruturado. E, gente, um planejamento não precisa ser um planejamento onde você rasga 50 mil linhas falando o que você quer fazer todos os dias, não. Pequenas etapas que você vai fazer para construir realmente uma finança tranquila, uma finança estruturada, para que você possa mesmo fazer a transição de carreira ou fazer a transição para empreender ou para alguma coisa. Então, eu tenho estruturado aqui um escopozinho, então eu vou olhar bastante para baixo por conta do computador, mas quando nós falamos dessa questão de como desenvolver um planejamento, você pode desenvolver na palma do seu celular, né? Tem aplicativos que te ajudam, eu uso o Trello, que vai me ajudar na questão de metas, na questão de objetivo dentro do meu planejamento financeiro. Eu coloquei como planejamento esse ano montar um estúdio, né? Montar um escritório dentro de uma casa estruturada para montar estúdio, montar tudo. Coloquei como meta aquilo. Então, a minha meta financeira tem que bater aquilo no final do ano. Né? Então, você começa a estruturar, começa a fazer, por mais simples que seja, eu preciso fazer uma reserva de emergência.
né? Eu preciso fazer, eu quero investir, eu quero ganhar mais, eu quero ter uma, uma segunda renda. Então, eu preciso começar a estruturar isso no papel, né? O porquê eu quero fazer cada coisa, o porquê eu quero fazer e utilizar essas coisas, né? Quando nós falamos, eu vou fazer um planejamento estruturado, para quê? Primeiramente, eu tenho que ter um propósito para esse planejamento, né? Eu tenho que ter um propósito estruturado para que isso aconteça realmente, né? Tudo precisa ter um propósito, Sim. né, Bruno? Na vida, por que você deseja fazer determinada coisa? Ou seja, tudo que você faz, ele é movido a um propósito, ao objetivo A, B ou C, mas existe. Qual é o teu prazo? É o curto, é o médio, é o longo? O que você precisa fazer para alcançar? Quais são as etapas que você pode queimar aí no meio do caminho? Quais são as pontes que você pode, né, chegar? Quais são as estradas que você vai percorrer? Pessoal que está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Sullivan, boa noite. Amanda, se vocês quiserem fazer perguntas aqui, fiquem à vontade, tá? O tema da live de hoje é planejamento financeiro dentro do tema carreira e profissão. Se vocês estiverem ouvindo, manda os coraçõezinhos aí pra gente, tá? E eu vou te falar, na verdade, eu vou te mandar algumas perguntas, Bruno, que eu recebi dentro do story que eu fiz, abri umas caixinhas de perguntas e eu recebi algumas perguntas para fazer aqui para você na live. E uma delas é como fazer pagamento das minhas dívidas e ainda conseguir pagar as contas de casa, que é o que as pessoas costumam dizer. Como é que eu vou guardar dinheiro para fazer uma transição ou para querer empreender se eu estou cheia de conta para pagar? E isso é mal de 90% dos brasileiros. 90 não, vamos colocar o estudo certinho do Sebrae, tem 75% de pessoas endividadas no Brasil. Isso é algo muito grande, muito, na verdade é surreal. Né? E como que nós fazemos? Primeiramente, nós podemos fazer o levantamento de tudo aquilo. Né? Claro que nós precisamos ver o nosso limite, porque nós temos já um planejamento desestruturado, nós temos que colocar no papel. Eu devo, vamos colocar exemplos, eu devo X numa loja, devo X em cartão de crédito, devo X em empréstimo de banco. Qual que é o pior? Foque naquele. Foque no mais fácil primeiro. Né? A dívida na loja é a mais rápida de cumprir. Então vamos lá, vamos focar naquela dívida, porque eu consigo eliminar ela, é um problema a menos para fazer, e assim eu vou... Tá enxergando bem? Tô conseguindo te ver sim. De novo eu bati a mão nesse negócio e sumiu a luz. Mas assim, se eu tenho uma estrutura financeira, por exemplo, de um salário mínimo hoje, que está 1.100 e pouquinho, se eu não me engano, eu preciso começar a particionar aquilo. Eu preciso olhar as dívidas que eu tenho em casa, ver o que é pertinente, o que não é pertinente, o que é necessidade, começo a pagar aquilo, começo a fazer a necessidade primeiro e começo a cortar gastos desnecessários. Por exemplo, tem pessoas... Nesse caso também, a pessoa vai ter que buscar uma segunda fonte de renda, né? E aí dentro dessa segunda fonte de renda entra o processo de como é que eu me planejo para conseguir fazer uma mudança de cadeira dentro da empresa, como é que eu consigo aí, de repente, fazer essa transição para ganhar um pouco mais. O Sullivan colocou aqui, ó, quais são as etapas e quais são as estradas que a gente precisa fazer para alcançar e chegar aí, de repente, nessa questão de se planejar? Primeiramente é você sentar, ter um tempo para isso, né? Eu acho assim, muito necessário, né? Eu olhar as minhas contas, ver o que eu tenho, né? Separar por mês, 2 vezes por mês, um momento para você ver o que você tem, né? Porque muitas vezes as pessoas deixam para olhar essa conta ou as contas de última hora, né? Eu tenho tal conta para pagar hoje, será? Mas se eu olhar lá, eu tenho um desconto uns dias Pedir antes. descontos também, né? Se Isso. possível, conversar. Às vezes você está com uma dívida em banco ou em alguma instituição financeira, é diferente do que você está devendo de repente para um amigo. Então, tenta negociar, tenta fazer com que esse processo, dentro das suas, né, condições, você fale, olha, isso aqui é o que eu tenho para pagar, não tenho como
pagar mais do que isso. Então, essas negociações, hoje, elas são muito possíveis dentro de instituições financeiras, né? Esses bancos, eles sempre têm aqueles feirão, né, de, de negociação. Então, é uns que dá para fazer assim muita coisa para reduzir. Né? Eu conheço pessoas que conseguiram reduzir empréstimos absurdos para pagar menos do que eles que eles estavam devendo, por tanto tempo que eles ficavam lá. Né? Então, a questão é, o banco, essas empresas que precisam que você pague, eles fazem esses empréstimos porque ele quer te livrar para depois colocar mais um empréstimo, para colocar mais algum produto deles em você. Só que o que eles fazem? Eles fazem essa estratégia para que ganhar você, para que você pague e elimine. É uma oportunidade para você zerar a sua dívida. Né? A Rai colocou um negócio interessante ali, na questão que ela falava que ela pegava empréstimos 6 anos para pagar as contas de casa. Esse ano ela não pegou por conta do planejamento. Isso é muito bom. E ela colocou uma outra coisa que eu acho também muito interessante de falar, é a questão que quando nós temos muitas dívidas e não sabemos como lidar com essas dívidas, nós pegarmos um empréstimo para quitar elas, né, ficar com um empréstimo zerado, ou com essas dívidas zeradas e ficar devendo só uma pessoa, também é uma opção muito boa. Né? Tem profissionais que vão falar que é ruim, tem profissionais que vão falar que é bom. Né? Eu vou na questão do profissional que fala sobre as coisas boas. Porque assim, se eu tenho uma dívida muito alta ou uma dívida que eu não consiga pagar a médio prazo, eu tenho uma opção de conseguir o dinheiro e levantar ele para pagar ele a longo prazo, vai ajudar eu a ter a estrutura, a equilibrar as minhas contas, a ter uma conta estruturada. Se eu ganho um salário mínimo, eu tenho uma família, por exemplo, vou usar a minha família aqui. Nós somos em 6. Essas 6 pessoas têm celular, têm crédito, têm fatura de cartão. Então, como que nós reduzimos enxugamos isso para que conseguimos sobreviver com um salário bacana? Né? Então, nós vamos precisar estruturar. O planejamento vai fazer isso. Né? O planejamento... É importante, né, Bruno? A gente não tem como não falar dessa parte financeira, porque o que pesa hoje e faz com que a gente não consiga deitar a cabeça no travesseiro e dormir é justamente a falta de planejamento, seja no que for. E a grande maioria das pessoas desenvolve, como a gente falou no início, a ansiedade ou algum tipo de transtorno ou trauma em determinada situação, justamente pela falta do planejamento. E não é porque você está fazendo uma transição de carreira, não é porque você está fazendo aí uma segunda fonte, de repente você está querendo buscar uma segunda fonte de renda, que você não tem que planejar. Né? Então, o propósito inicial é justamente esse, você entender quais são as suas emoções evidenciadas ali naquele momento, respirar fundo, a partir de então você começar a se planejar. E uma das coisas que mais se pesa hoje é justamente a parte financeira. A gente percebe que tem muita gente que não consegue sair da empresa que está, porque precisa trabalhar para sobreviver, tem muitas pessoas que muitas vezes não conseguem estudar, fazer alguma outra coisa, porque passa por esse processo também de, eu não posso deixar, eu tenho que trabalhar 12 horas, eu tenho que trabalhar 24 horas, eu não tenho como deixar isso aqui para conseguir fazer uma segunda fonte. Isso aqui hoje é o meu sustento. Uma desculpa que eu usava bastante, né? Eu não vou sair agora aqui porque não é o tempo. O que acontece quando a gente não tem um planejamento, né, financeiro? A gente acaba procrastinando muita coisa, né? Muitos sonhos, muitos pensamentos, muita coisa. E o que falta? Qual consequência não ter um planejamento fala? Falha de execução, frustração, perca de oportunidades, perca de dinheiro e falta de ambição. Né? Se eu não tenho um planejamento, eu vou ficar lá trabalhando 6 horas por dia. Eu trabalhava como operador de caixa. 6 horas por dia, olhando cliente, olhando pessoas e olhando o tempo passar, e ficava lá, porque eu não tinha dinheiro para investir em mim, não tinha dinheiro para investir
na qualidade do meu sono. Hoje eu deito a cabeça no colchão e no travesseiro e durmo. Por quê? Porque eu estou tranquilo. Os meus resultados, quem fazem sou eu. A empresa está rodando no azul. O meu pessoal está no azul. Por quê? Porque eu me planejei para isso. Aí você fala, o ano passado foi o ano que eu mais investi em conhecimento. Investi quase 20 mil reais em investimento. Pesado. Na pandemia, você investir um capital de quase 20 mil, não era o que eu ganhava no ano. Então, assim, como funcionário, sem planejamento, isso nunca ia acontecer. E é Hoje, natural, né, Bruno? Entra aquela situação em que nós vamos errar, né? Você vai aprender com erro, nós vamos patinar, vamos chorar, vamos passar por diversos processos e isso é fundamental e é preciso. Mas se você puder aprender com o erro do outro, como você mesmo disse, eu fiquei lá durante tanto tempo trabalhando, fazendo, executando só aquilo, ou seja, você se fechou naquele ciclo e você não viu oportunidades que você sabe que você tem. Então, o que muitas vezes acontece eu deixo de olhar o meu talento, eu deixo de olhar a minha habilidade e foco nas habilidades de onde eu estou, ou seja, eu tenho aquela profissão e aí dentro daquela profissão eu executo as tarefas, executando aquelas tarefas, né, vira algo que é uma rotina, se torna um hábito e a partir de então eu fico focado somente naquilo. Eu não abro, eu não expando, acabo que não expandindo a minha mente para aprender coisas novas. Então, onde muitas vezes a gente diz aí a questão de procrastinar, porque você ali naquele momento olha e fala, não, aonde eu estou ganhando bem, tá tudo certo, eu vou permanecer aqui. E é a hora que o desconforto tem que ser algo para você que mexa, que fale, olha, aqui eu vou mexer, aqui que eu tenho que, né, começar a fazer alguma coisa, porque a pandemia veio para nos ensinar. Então, quem sabia determinadas coisas, né, como você, como eu, a gente aprendeu novas habilidades. O que a gente ganhou? Conhecimento. Conhecimento a gente não perde, né? Vão-se os anéis e vão ficar os dedos. Então, que vá qualquer coisa, mas o conhecimento não vai ser perdido. E qual é a importância dentro dessa chave, desse marco de você olhar para você, né? quando a gente olha primeiramente para nós, né, faz um planejamento estruturado para isso, fala assim, eu vou investir em mim, acaba mudando a sua vida de qualquer forma, né? O ano passado, assim, o que aconteceu? Eu investi em mim, né, com o meu planejamento, fiquei mais resiliente, fiquei mais forte, vamos falar que nem um curso que eu comprei essa semana, fala que você ficou casca grossa, porque você toma porrada de um lado, fala, não doeu, você toma porrada de outro, você fala, não doeu e continua seguindo. Por quê? Porque é aquilo que está em você. Né? Se eu faço esse planejamento para caminhar, para buscar o meu trabalho, para executar o meu trabalho, para mudar a minha vida, o planejamento vai fazer assim, cara, eu vou separar 10% do meu salário para mim, investimento. Beleza. Vou separar 20% do meu salário para reserva de emergência. O meu planejamento de reserva de emergência tá no valor do curso que eu o investimento, paguei o ano passado. Isso. Por quê? Eu falei assim, eu vou colocar como meta construir uma outra reserva de emergência, já pensando nos investimentos que eu quero fazer, investimento num estúdio, investimento numa casa, investimento porque para mim casa vai ser um investimento porque eu vou usar para trabalho. Então, você começa a pensar em várias situações, o que você precisa fazer. Então, o meu começo de ano foi melhor do que o ano passado, mas o meu começo de ano eu já fechei com 3, 4 clientes em menos de 15 dias de trabalho. Porque eu já cheguei focado naquilo que eu queria. Você já fez um planejamento e você descobriu quais são as suas habilidades, o que você pode fazer dentro daquilo que você gosta, né? Que é o importante. E aí você se descobriu. E todos os meus clientes veio para que área? Finanças. Então, assim, você vê essa questão, né?
Quando você fala assim, ou agora nós estamos com a vacina aprovada, as coisas vão começar a melhorar, né? E sem um planejamento você não vai fazer nada. E Porque tudo você vai é ficar. uma questão de processo também, né, Bruno? É tudo uma questão de processo. Porque quando você fica olhando o tempo passado, né, do lado do outro, na pandemia me fez eu crescer bastante, tanto mentalmente, tanto como profissional, tanto como pessoa. Porque o convívio familiar cresceu, o meu convívio social diminuiu e me fez entender que tudo é etapas de um processo. A minha questão financeira também bateu nesse sentido. Eu falei, cara, eu preciso progredir, não preciso ficar só aqui, né? Minha Eu empresa recebi precisa. uma outra pergunta também, Bruno. Tenho um bom planejamento, mas não consigo colocar nada em prática. Qual é a melhor forma de resolver isso? Porque então o planejamento não está bem estruturado. Porque assim, se ela tem um bom planejamento, a parte de execução é com ela. Ou o planejamento para ela não está muito claro, né? Ou ela acha que é impossível cumprir esse planejamento. Porque E não você pode dar adianta. algumas dicas do que seria possível dentro desse planejamento? Qual é o primeiro passo para a pessoa, né, entender o que seria esse planejamento dentro dessa pergunta? O primeiro passo é a questão de como ela vai executar. Por isso que eu falei naquela questão de a gente precisa ter objetivos claros. Se está claro lá, vamos colocar um exemplo. Eu quero, como profissional, crescer, ter uma segunda renda, ganhar R$ 2.000. Eu ganho 1.500, eu preciso ganhar R$ 500 de renda extra. Qual atividade eu preciso fazer? Então, dentro desse planejamento, colocar lá, eu posso investir esse dinheiro, eu posso começar a pensar em questões financeiras de investimento, ou uma outra Pessoal renda. também, né? Às vezes as Isso. pessoas. Existe uma situação em que eu estou fazendo uma transição de carreira, eu quero mudar de cargo. Só que dentro desse processo de transição de carreira, você precisa estudar o cargo para onde você deseja ir também, por isso que você precisa entender um pouco mais sobre o processo. E você tem que fazer um investimento em você. Se você está indo para uma outra área, você está com outras pessoas entendendo que ali, naquele seu meio, né? Que é um assunto que a gente vai falar também depois, que é o networking. Você precisa sentir um pouco como é aquele ambiente. Vai ter momento em que você vai ter que separar uma reserva financeira para você gastar ali, para você realmente se adequar dentro daquele processo, né? Ou seja, estou indo para uma área onde eu tenho pessoas que falam inglês, eu tenho pessoas que, né, têm 2, 3 diplomas, e você? Como é que você vai conseguir? Não que você tenha que se comparar, não é isso. E nem que você tenha que chegar no patamar que aquela pessoa está, mas você tem que se descobrir ali. Se você quer fazer essa transição de carreira, você vai ter que fazer um investimento ali, né? Ou seja, o investimento pessoal também é extremamente importante. Quando nós falamos de planejamento nesse sentido, vamos colocar lá, eu ganho hoje R$ 1.500, eu quero entrar numa vaga que eu ganhe R$ 3.000, só que eu preciso desenvolver skills. Né? Quando eu desenvolvo essas habilidades, quando eu desenvolvo essas questões comportamentais ou habilidades técnicas, eu preciso investir dinheiro. Só que sabendo que esse planejamento vai entrar e vai entrar como retorno. Né? Então eu vou colocar isso. É um investimento, né? Você está investindo em você. Então, coloca tudo no papel o que você quer fazer. E comece a eliminar gastos desnecessários. A chave de um planejamento não é planejar, é executar. Né? Estou fazendo um curso na parte de consultoria e o rapaz ele fala disso, né? A questão de como nós executamos as tarefas. Olhar tudo aquilo que nós precisamos fazer e executar ele de forma que nós precisamos executar. Os nossos resultados dependem de nós, das nossas ações. Não vai ser meu chefe que vai falar assim, ó, você está precisando desenvolver isso. Não, ele vai querer que você desenvolva antes dele contratar você. Então, você falou uma coisa que é muito importante, é a questão de analisar onde você quer entrar. Tem pessoas que querem mudar de emprego, eu vou mudar de emprego, bacana. Só que eu não sei o salário,
Não sei se eu vou precisar ter cortes de gastos no começo ou para até atingir o salário que eu quero, né? Quanto eu vou ter que investir em pessoa, ou seja, na minha pessoa, no meu marketing pessoal para conseguir estar naquele lugar, porque dentro da posição ou da empresa que você deseja estar, você precisa fazer esse investimento pessoal, né? E o quanto você está se preparando para isso? Se você não colocar tudo isso no papel, aí vem todas as questões que nós estamos falando desde o início, né? Vem a ansiedade, aí você olha e fala, nossa, eu fiz um curso com uma pessoa X, aquela pessoa me disse que eu deveria fazer isso, mas e agora, né? Infelizmente, dentro desse mundo corporativo, a gente precisa entender que sim, dentro de todo o processo você vai ter que fazer um investimento pessoal, mas você precisa se planejar para você conseguir fazer isso. Principalmente da questão de network, né? Que nem, como que eu vou me promover? Eu tenho que me promover todos os dias no trabalho, né? Eu tenho que mostrar a minha cara, eu tenho que estar falando todo dia, tenho que estar mostrando para desenvolver, para vender o meu trabalho ou para mostrar para as pessoas como é o meu trabalho, né? Então isso é meu marketing pessoal. Agora, para uma pessoa que quer entrar no campo de executivo, por exemplo, como que ele vai se comportar? Tem pessoas que não conseguem se comportar, não conseguem falar direito, não conseguem... vamos usar um exemplo de um carro. Ele vai andar com um carro que não é considerado de um executivo, e aí? Né? Então, ele vai ter que ter gastos a mais. Planejamento. Eu quero entrar na parte de executivo, só que os executivos ali só andam de... vamos colocar um carro bom. Por exemplo, uma Hilux. Para eles não é um carro bom. Né? Então, eles andam com esses carros. Então, eu vou ter que investir quanto? 100, 200 mil? Meu carro é de 50 mil, por exemplo. Então... E entrando nesse assunto, Bruno, eu trabalhei numa empresa que, quando você era promovido, automaticamente você tinha que fazer aí um planejamento e você tinha que fazer essas atualizações. O que eu quero dizer com isso? Exemplo, se você estava num cargo X, aquela roupa que você usava no cargo que você estava Y já não era mais adequada para o cargo X. Então, os próprios gestores falavam sobre isso. Olha, você precisa trocar, né? Você precisa comprar outro tipo de roupa, porque agora o ambiente é esse. Olha o carro, olha, né? E isso eles falavam, assim, de forma aberta e escancarada. Tem muita gente que não fala isso por aí, que fala, você está falando sobre o dinheiro não é essa a questão. O que a gente está falando aqui é do planejamento, e dentro do planejamento você tem que se organizar para que você consiga acompanhar dentro do processo que você está buscando. Porque vai existir momentos em que a gente vai se frustrar, isso é fato. Você vai chegar num dado momento que você vai tentar e você vai falar, pronto, não dá, isso não é para mim. E não é que não é para você. Na verdade é que faltou o que você disse, o planejamento. Eu até o ano passado, no começo do ano passado, quando eu comecei a trabalhar realmente, eu investi uma grana em network. Eu falei assim, cara, eu preciso de tal pessoa porque eu sei que ela tem uns caminhos bacana. Ela tem uns profissionais bacana no hall dela, então eu vou investir com ela. Fechei um contrato com a pessoa de um trabalho para mim, e isso colocou eu próximo dos caras grandes dela. Cara que ou seja, você investiu um valor para que você pudesse estar perto ou próximo dessas pessoas. O trabalho da pessoa era tão bom para isso? Não era, mas eu investi no network. Então, assim, a gente precisa ter visão. A pessoa era concorrente minha. Uhum. Então, eu falei, cara, eu quero fechar com você isso aqui. Por quê? Porque o network dela é bacana. E, assim, dentro do mercado dela, ela trabalha com questão... Não que ela seja concorrente, né? Ela trabalha com questão comercial, eu trabalho com questão financeira. Então, meio que nós nos ajudamos. Né? Então, isso é bacana. Porque eu fiz network com ela, dentro do hall de trabalho dela, ela sabe que tem cliente dela que necessitava. Me mandou. Então isso
fez com que eu ganhasse muito mais. Então, quando nós investimos, quando fazemos esses planejamentos, olhando cada passo que nós vamos dar, vai ajudar muito. Porque cada passo que a gente dá em rumo ao nosso trabalho, em rumo ao sucesso que nós queremos, vai passar por isso, né? Tanto carreira, tanto empreender, tanto se eu sou empresário, né? Ou se eu Tem uma sou... segunda fonte de renda, né? Eu quero continuar nessa empresa, mas eu quero ter uma segunda fonte de renda. Tem que planejar, porque você vai, dentro do processo, ter que se organizar. Não é só o planejamento financeiro, mas o planejamento de horário. Quanto tempo você vai se dedicar para você fazer essas tarefas? Quanto tempo isso vai te tomar, né? Então, tudo isso faz parte. Tudo isso vai ajudar, na verdade, ela a construir a sua questão financeira, a sua questão profissional. Porque vai dar força para ela conseguir conciliar. Tem um dia que ela não vai conseguir conciliar os dois, ela vai sair, mas aí vai na questão do planejamento, né? Você se planejando de forma correta, coerente, de acordo com os seus passos, aquilo que você pode fazer uma coisa de cada vez, vai te ajudar. Vamos colocar um exemplo da questão que você falou do planejamento que a pessoa não conseguia executar. Se ela coloca passos pequenos, a cada questão que ela tá lá, ela consegue chegar mais perto dos objetivos dela. O problema das pessoas hoje é querer dar passos maiores do que aquelas que ela consegue naquele momento. E rápido, né? Eu quero tudo para ontem. Olha, eu preciso para ontem, isso aqui tem que ser resolvido para ontem. Não é assim que funciona. Eu tava conversando com um rapaz, ele queria alavancar a empresa dele, ele falou assim, cara, só me dá a fórmula mágica. Ele falou assim pra mim, só me dá a fórmula mágica pra mim ganhar dinheiro. Falei, cara, não existe fórmula mágica, existe processo. Eu não posso falar pra você que eu vou te dar uma fórmula mágica só pra você fechar comigo. Foco, determinação, precisa conhecer, né? Eu preciso conhecer, porque empresa, pessoas se conectam com pessoas. Então a gente precisa fazer essa conexão e entender. E o primeiro passo nesse caso aí era ele se conhecer, porque haja visto que ele estava ansioso, né? E pra caramba, ele falou, não tem resultado, não tem resultado. Problemas dessa geração, né? Que é resultado muito rápido, imediatista demais. E isso não acontece, isso não vai acontecer de forma alguma. Tem pessoas que dão saltos, mas elas não se sustentam, né? Elas não se sustentam no topo, elas caem, porque elas não têm consistência. Sem consistência, nenhum planejamento vai para frente. Sim. Tem uma outra pergunta aqui, Bruno, que é: já revi todo o meu orçamento e mesmo assim a conta não fecha. O que eu faço? Ela precisa analisar certinho o que no orçamento dela está tendo. Porque, assim, tem pessoas que têm gastos no cartão e falam que não gasta. Ou seja, eu gasto mais do que eu ganho. Eu gasto mais do que eu ganho e isso atrapalha de qualquer forma e isso não está deixando eu andar, né? Então, eu tenho um caso assim, ó, a cliente, né? Ela falava assim, Bruno, eu ganho 8.000 reais por mês e o meu dinheiro não dá para mim. Aí a gente foi sentar, vamos fazer o cálculo. Ah, eu gasto isso, eu gasto isso, eu gasto isso. A senhora tem certeza que não sabe para onde está indo seu dinheiro? Tenho, não sei para onde está indo. 8.000 reais. Então você fala assim, gente, 8.000 reais, dependendo do custo de vida da pessoa, né? Nada contra. Mas se ela não sabe para onde está indo, como que a gente vai estruturar? Na hora que eu fiz a estruturação, falei para ela que o salário da empresa dela seria outro. As coisas começaram a mudar. Ela começou a falar assim, não posso gastar com isso, não posso gastar com aquilo, não posso gastar com aquilo, porque não vai caber no meu orçamento. Então, a questão de planejamento faz a gente criar inteligência emocional na hora para desenvolver uma certa recusa a coisas desnecessárias para o momento. Né? Ela falava assim... Uma das técnicas que eu costumo usar muito é, primeiro olhe para dentro. O que falta dentro de você? O que é que está te faltando aí dentro? Porque eu não posso pegar coisas externas para suprir o que está dentro de mim, o que é o interno. Ah, eu não sei o que eu tenho, não. Então vamos sentar, vamos analisar para entender o que você tem. Quais são os processos? De onde começou isso? De onde você começou a trazer esse tipo, né, de pensamento? Por que esse pensamento ele aflora com tanta frequência?
E quais são os motivos que te levam a esse tipo de comportamento? Então, primeiro, se olhar, não tem processo que seja lá o externo para depois o interno, é interno para depois externo, né? Assim, né? Essa é a diferença do coach, né? O coach ele não olha para dentro, né? O coach vai olhar as ações que ela pode fazer para quebrar aquele ciclo, né? Vamos colocar um exemplo. Ela tem esse problema financeiro, então vamos olhar para o problema dela e resolver o problema dela, né? O bacana da psicologia é essa, né? O coach ele vai para uma outra área e para a gente não confundir também, principalmente depois dessas polêmicas que vieram, mas o coach ele trabalha do hoje para frente. Então, quando nós trabalhamos a questão financeira, nós olhamos a meta, estabelecemos metas e começamos a filtrar o que podemos fazer, né? Agora, quando olhamos para o interno, assim, a Fabiana falou bem disso, essa questão, né? O porquê a gente faz essas coisas. Eu tenho conhecimento dessas áreas, que eu estudo, mas eu não aplico, né? Eu sou coach raiz. Eu gosto da questão de focar no que é resultado mesmo. Então, quando olhamos essa questão de interno, é muito interessante. Aí, muito bem colocado por você. Haja visto que a minha necessidade nem sempre é a sua necessidade, né? Nós estamos vivendo aí uma onda do mercado que, todo mundo vai para o digital. Ó, as melhores profissões é XPTO. Ok, essas profissões elas podem ser ótimas, mas para quem tem habilidade, para quem de fato gosta. Exemplo, eu aprendi muita coisa dentro desse processo, algumas coisinhas sobre social media, fui tentar entender um pouquinho sobre tráfego, mas é algo que eu não domino. Eu preciso pegar isso que eu não domino e passar para uma pessoa competente. Porque se eu quiser mexer em todas as caixinhas, eu vou me perder, eu não vou chegar em lugar nenhum, e sendo que aquilo que eu havia planejado, que é o que você falou desde o início, eu desejo trocar de carro. Tá, mas o que você precisa fazer para trocar de carro? Quanto você ganha hoje? O que você pode, se você não pode, essa grana que você tem, não tem como economizar porque são gastos fixos, qual é a renda extra que a gente pode compor aqui? O que eu posso fazer de diferente para que eu consiga ter esse carro lá a longo prazo? Então, todos esses processos... E o carro, esse carro de fato vai ser necessário para você? Essas perguntas são perguntas que a gente precisa fazer. É necessário por quanto tempo? Só para aquele determinado período? Então, se vai ser bom para aquele determinado período, eu preciso entender o quanto eu vou ter de custo ali para lá na frente eu não me frustrar. Porque qual é o grande problema hoje, Bruni? Por que a gente está entrando aí no mundo, e o Brasil principalmente está entrando em terceiro em ranking de pessoas com ansiedade? Porque eu quero fazer tudo aquilo que o mundo me oferece, ou seja, nossa, o mundo me apresenta tantas coisas, as pessoas me apresentam tantos benefícios, e quando eu opto por aquilo, o que acontece? Você pega muita situação de cursos, né? Você faz um curso com um mentor, aí ele te transborda de informação, mas a gente sabe que a execução é diferente. Você tem que fazer todos os dias um pouquinho, você tem que olhar para o todo, porque aquilo que é bom para aquela pessoa não significa que é bom para você, que é o que a gente está falando de mercado, né? Vamos para a onda do mercado ser todo social media ou ser de tráfego. Não, eu preciso saber o que eu gosto. Quando eu entrei no coach, eu entrei sabendo o que era desde 2016. Antes de ter esse boom do coach, né? Então, a gente entra sabendo o que é. Eu entrei sabendo o que era. Mas outras pessoas, por exemplo, na questão de social media, na questão de marketing, na questão de tráfego, a gente não precisa entender. O que eu fiz dentro do meu planejamento? Esse ano, eu montei uma equipe para isso. Delega, né? Você, na verdade, cria essas parcerias. A gente estava conversando... Okay. Por quê? Porque eu estou cansado de produzir conteúdo, estou cansado porque eu perco muito tempo fazendo tráfego, fazendo conteúdo, fazendo designer, porque eu sei fazer, e sei fazer social media. Mas porque minha empresa não estava num patamar que eu podia investir. Então eu fiz um planejamento e investi nisso.
Então, na verdade, eu montei uma empresa disso porque eu via a necessidade disso, de pessoas que tinham essas capacidades, né? De juntar tudo e falar assim, ó, eu sei que a empresa da Fabi está precisando disso, vamos oferecer para ela todo o processo, né? Pessoas com social media procuram a gente todo dia, com tráfego procuram. Por quê? Porque elas sabem que a gente precisa, só que elas não sabem estruturar o negócio delas. Então, o planejamento me ajudou a olhar essa oportunidade, né? A gente está acabando, né? Falta 2 minutinhos para encerrar a live. Assim, eu era uma pessoa ansiosa demais, né? Então, eu tinha ansiedade porque eu pensava muito na questão de dinheiro, na questão de como eu vou fazer. Isso aqui não está combinado, a gente não tinha nem conversou sobre a live. Só para deixar bem claro, né? E casou bastante coisa, né? Essa questão de como eu vou fazer as coisas, né? Tudo depende do resultado do que eu faço. Na verdade, todo o resultado depende das ações que eu faço, né? E cada ações vai gerar, né? E todas as ações que eu faço, elas têm que estar programadas. O meu Trello, eu mandei para o meu coach essa questão. Cara, o planejamento está estruturado até o final do ano. Só que tem etapas que eu preciso cumprir. Coloquei que dentro de 6 meses eu tinha que fazer um curso para me ajudar a crescer algum aspecto. Na primeira semana eu comprei um curso de consultor. No final do ano eu compro outro. Então eu tinha colocado metas, coloquei ler 20 livros por ano, estou no segundo, 15 dias. Então assim, se eu estruturo um planejamento para que eu quero realmente fazer, as coisas elas vão fluir, né? Tanto para a carreira, tanto para a pessoa. Dentro do que você está falando sobre essa questão do começar, né, do pequeno. Eu amo leitura, adoro, mas como eu peguei muita coisa para fazer no final no final não, né? Desde quando iniciou a pandemia eu peguei muita coisa para fazer, então eu comecei a mexer em muita coisa e no final de tudo eu acabei que procrastinando para algumas outras coisas. Então eu comecei a mudar os meus hábitos e um deles eu não preciso ler o livro inteiro num dia, eu pego e separo lá 3 páginas por dia ou 5 páginas por dia. Eu consegui ler essas 5 páginas por dia, eu me dou uma recompensa por isso. Opa, eu consegui. Isso tem que... O cérebro, ele precisa trabalhar dentro desse aspecto. Cara, você conseguiu. A gente precisa mudar muitas vezes a nossa forma de falar. Tem algumas questões que a gente reprograma e, de fato, essas palavras, elas precisam ser reprogramadas no nosso cérebro, né? Ah, isso aqui é muito difícil. Se você ficar falando para o teu cérebro o tempo inteiro que aquilo é difícil, de fato, aquilo vai ser difícil e você não vai cumprir aquilo que você se comprometeu. Você tem que dizer para o seu cérebro o seguinte, olha, isso aqui dá um pouquinho de trabalho ou é um desafio, mas que a longo prazo vai me trazer um benefício. Vou deixar de comer isto porque a longo prazo eu vou ter este benefício. Então você tem que apresentar para o teu cérebro que você vai ter um pouco de gasto de energia nesse primeiro momento, porque vai se tornar um hábito, depois fica tudo normal. Gastou essa energia no primeiro momento, você está dizendo para ele, olha o resultado que você teve a longo prazo, né? Então, a recompensa chegando. É importante se dar essa recompensa. Então, eu comecei a fazer isso. Eu peguei o potinho da gratidão. Vai ter dias que você, de fato, não vai estar bem para... Vai ter um dia lá que você vai falar, eu não quero fazer nada, eu não estou bem, eu não vou fazer. Tá tudo bem, respeite o processo. Se você não está afim de fazer naquele dia, não faça. O que você tem que fazer? Vai meditar, vai entender o que é que está acontecendo com você. Por que naquele dia você ficou daquele jeito? Alguma coisa deixou você daquela forma. Então entenda, porque é ali que você tem que matar. É ali que é a raiz do seu problema e você tem que tirar isso para que não vire um problema lá na frente. Tem dia que vai vir de tudo. Tem dia que vai falar que você não quer fazer nada. E para você tudo bem. O que você precisa fazer? É ressignificar, ver o que significa, o que é realmente pertinente para você, né? Eu tenho o costume de todo dia antes da live, não. Quando eu tenho live, eu fico meio dia só me preparando para ela. Raros casos eu faço alguma coisa ou outra. Mas por quê? Porque eu gosto de vir para a live bem.
Até as 3 horas da tarde eu tava com uma dor de cabeça enorme. Fiquei na minha, tranquilo, tal, passou. Porque eu falei, cara, eu tenho que entrar num negócio bem, porque eu vou falar alguma coisa que é bacana, e eu tenho que estar bacana, né? Então você vai lá, fica lá, por que você tava com dor de cabeça? Porque eu tava usando um óculos. Olha a importância de você conhecer o funcionamento do seu corpo. É uma coisa que a gente não presta atenção. Existem pessoas que possuem um problema, às vezes físico, e ela não tem noção desse processo. E aí não busca ajuda com um profissional. Às vezes eu tenho um problema, estou sentindo dor de cabeça todo dia. Ah, eu vou tomar um analgésico, vou tomar um analgésico e deixo. Só que eu não matei a raiz do problema. Olha como é importante você conhecer o funcionamento do seu corpo. Se você sabe que você precisa usar óculos e você não está usando, qual que é a tendência de você desenvolver a dor de cabeça? É muito maior do que provavelmente uma pessoa que, né, não tem essa necessidade. Então, quando a gente diz aprenda a se conhecer, olhe os seus limites. Existem momentos que, de fato, você não vai ter vontade de fazer mesmo alguma coisa e tá tudo bem. Entenda, vá meditar, entenda o seu processo, entenda o que é que está acontecendo com você, porque não adianta, você faz 1000 planos, mas você não entende o que é que está acontecendo com você e aí vem aquela situação de, eu começo uma coisa e não termino. Eu iniciei algo, mas isso aqui não era para mim. Então, se conheça, né? O processo de desenvolver essa questão de autoconhecimento. O quanto, exemplo, se eu sei que ficar muito tempo na frente do celular vai me gerar aí dor de cabeça, por que eu vou ficar? Eu preciso compreender esses processos. Fica se provando, né? Eu vou fazer, eu vou fazer. E isso acontece com muita pessoa que quer também a questão evolução financeira. Muitas pessoas mesmo. E acontece disso, eu vou tentar porque mês que vem vai melhorar. E vai lá e faz as mesmas coisas que estão acontecendo. Fica se provando para provar que ela não necessita de ninguém, que ela não precisa de mudança, ela não precisa de nada. Fica se provando, né? Então, é as mesmas questões quando nós falamos de questão corpo, é as nossas finanças, né? Como nós temos que lidar com ela. Ela é uma parte do nosso processo. Uhum. Dentro da psicologia, na parte, né, de comportamento, a gente usa muito a questão do pensamento automático. Tem coisas que você faz tantas vezes que você não percebe que aquilo está sendo ruim para você. Ou seja, você se vicia com aquilo que é ruim. E como é que a gente quebra essas crenças? Como é que a gente quebra esse processo de, isso aqui não é bom, mas eu continuo fazendo? De novo, você precisa se avaliar, você precisa, né, se observar. Desde quando? Quanto tempo isso acontece? Você está fazendo isso de fato porque você gosta ou você está fazendo isso porque você tem que fazer para agradar alguém? Por que você tem que de fato fazer isso aqui? Né? Profissão, quando a gente diz, eu preciso ser médico porque o meu pai, é o sonho do meu pai, é o sonho da minha mãe, mas é o sonho do seu pai, é o sonho da sua mãe, e o seu? Onde é que está o seu sonho? Onde está o planejamento daquilo que você deseja fazer? A maioria das pessoas são frustradas por causa disso, né? Eu estava pensando nisso esses dias. O sonho do meu pai é que eu fosse desenvolvedor web. O sonho do meu pai. Entrei na faculdade, no segundo ano eu não gostei. Saí, né? Fui para administração, amei. E hoje faz parte, é o processo. Dentro desse período, você foi se descobrir, viu que ali não era o teu lugar e tá tudo bem. Você, dentro de um novo curso, se descobriu. É isso que a gente precisa construir a minha carreira em cima disso. Estou construindo, na verdade, a minha carreira em cima disso, né? Então, nós precisamos de planejamento, sim. Planejamento é bom, é o que falta desde a escola, né? Desde o ensino médio, que é um planejamento, um estudo de carreira, um estudo que nós podemos construir para aí depois, sim, construir realmente aquilo que é necessário, aquilo que é base, né? Falta uma educação financeira, falta um planejamento de carreira, né? Agora com as novas
com as novas atualizações do governo, tomara que dê certo, essa questão das eletivas, né? De trazer coisas novas para essas pessoas, né? Porque o planejamento, isso eu falo porque eu vivi dentro da minha casa, dentro da minha vida, eu não sei lidar com dinheiro desde os 14 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar. Né? Então a construção para mim foi muito mais forte, porque eu vinha de um ciclo muito maior, sem planejamento nenhum. Meu pai nunca deixou eu pagar conta em casa, nunca deixou eu. Então o dinheiro para mim era livre, na minha mão voava, porque você não sabia para onde ia, desde os 14 anos de idade. Fui resolver isso com 25, 26 anos, 24 anos, quase 10 anos, quase não, 10 anos. Já era um É uma ciclo. das questões que nós falamos muito, né? Sobre, olha, o que é o do outro e o que é meu, né? Ou seja, você veio de um comportamento ao qual você aprendeu porque o seu pai ou a sua mãe te ensinou dessa forma. E aí, a partir de então, a vida te ensinou de uma maneira totalmente diferente. Ou seja, a gente acaba que aprendendo com os nossos erros. É bom e dentro do processo você ganha ou você aprende, né? Como o Pablo Marçal fala, dentro desses dois aspectos você não vai perder, você vai ganhar ou você vai aprender. Então, qual é o seu processo? Onde é que você quer aprender? Bruno, a nossa live está chegando para o finalzinho. Eu quero que você deixe aí algumas dicas para o pessoal sobre a questão do planejamento, o que eles podem. Já estamos aí, né, iniciozinho de janeiro, como é que eles conseguem, dentro desse processo que a gente falou o tempo inteiro, se planejar? Qual que é o primeiro passo aí como dica para o pessoal já começar a Bom, se organizar? primeiro passo é colocar tudo no papel. Né? Tudo aquilo que eles querem desenvolver de acordo com o período que eles querem. De acordo com um mês, com 2 meses, um ano, 6 meses. Eu faço a cada mês eu faço um planejamento e cada planejamento eu coloco para um ano. Né? E vou colocando de acordo com o meu planejamento anual. Então, faça planejamento anual, mensal, semestral e bimestral, para que você consiga etapas, né? Siga processos de acordo com aquilo com o seu objetivo, né? A primeira dica é essa: faça anual primeiro, semestral, bimestral e mensal. É a primeira. A segunda dica, assim, que eu acho assim, que é fundamental é colocar tudo aquilo realmente no papel. Tudo. Todos os seus gastos, as suas entradas, todos os recursos que você tem à disposição, para que aí sim você consiga delegar o que é importante para você, o que não é importante, e o que você pode desenvolver ou como uma segunda renda ou como uma oportunidade lá na frente. Né? Essas duas dicas eu acho assim, que é fundamental para construir um planejamento muito bacana e tenha objetivos claros. Né? Não adianta você querer ganhar 1 milhão daqui 2 meses que você não vai ganhar. Você tem que colocar metas que você possa alcançar de acordo com o seu padrão de vida, de acordo com aquilo que você ganha e de acordo com aquilo que você convive todos os dias. E evoluir a cada etapa. Bruno, obrigada aí pela sua disposição. Quero agradecer a todos que estiveram aí presentes com a gente, que participaram, aqueles que puderam interagir. Né? A gente sempre aprende um pouquinho um com o outro e eu acho que esse é o legal da vida, né? É o quanto você gera valor. A gente olha tantas situações e dentro de cada coisa que a gente, né, vem buscando, o que a gente pode gerar de valor um para o outro, o que isso pode acrescentar dentro, né, dos nossos aspectos aí como vida profissional, vida pessoal. E o que eu posso fazer de diferente, né? Então, acho que a mensagem que fica para esse 2021 é o que é que você vai fazer de diferente? Qual é a sua estimativa? Comece agora, né? Eu vou esperar dezembro 2021 para planejar 2022. Não, hoje, comece a planejar o seu dia hoje, né? Crie um propósito. Exatamente. Eu coloquei isso como lema esse ano, né? Não crio promessas, eu crio propósito.
Qual é o seu propósito, né? Eu estou fazendo por quê? Qual é o objetivo de fazer isso? Eu quero atingir quais pessoas com isso que eu estou falando aqui, ou o que eu estou conversando aqui dentro, né, das nossas perguntas e desse bate-papo. Qual é o objetivo, o nosso propósito dentro de tudo isso aqui? Eu sei qual é o meu, o Bruno sabe qual é o dele, e você sabe qual é o seu? Então, é importante identificar. Bruno, muito obrigada, boa noite. Eu espero que a gente faça outras lives aí, Eu que né, que a agradeço. gente consiga disseminar mais informação para as pessoas. E, de novo, é ação, né? Não adianta a gente falar tudo isso aqui se não tiver aí a ação dentro daquilo que você está se planejando. Tamo Pessoal, junto. muito boa noite. Obrigada, viu, pela presença de vocês. Tchau. Tchau.